Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Sou grato a Deus, feliz por esse privilégio que Ele me concede de estar juntamente com todos vocês para adorar a Ele, que é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Sou grato, pastor, meu pai, Ele que me salvou para Jesus, me discipulou, me levou às águas, noivou, casou. Não é um pastor, não, é um pai. Eu amo esse homem demais. Irmã Ruth também. Amo vocês de coração. É um privilégio de verdade estar aqui. Que Deus abençoe vocês. Grandes são as coisas que o Senhor tem na vida de vocês. Cada irmão que aqui está em minha volta, que Deus abençoe vocês. Continue dando graça, sabedoria. Em nome de Jesus. Samuel, gosto demais, viu? Os irmãos, vamos para a palavra. Abra vossas Bíblias no livro do profeta Isaías 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Somente o versículo 8. Isaías 6:8. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmão, pode se assentar em nome de Jesus. O livro do profeta Isaías é conhecido como uma mini Bíblia, pois assim como a Bíblia contém 66 livros, Isaías contém 66 capítulos. E assim como a Bíblia é dividida no Antigo e Novo Testamento, quando lemos o livro do profeta Isaías, seus primeiros capítulos, dá-se a entender como o Antigo Testamento. E o profeta Isaías é levantado por Deus para profetizar em Jerusalém. E ele é levantado no período que alguns reis reinavam, e um deles era Uzias, Jotão, Logo entendemos que Isaías tinha privilégio no palácio. Isaías vinha de uma família influente, tinha oportunidades e privilégio pelo rei. E também no livro de Isaías há muitas lições importantes. E uma delas é que Isaías, em seus livros, eles revelam alguns atributos do caráter de Deus. Isaías capítulo 43, 13, Isaías revela a onipotência de Deus, onde ele diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá?
E no capítulo 6, em que ora eu li, em suas escrituras, Isaías deixa dois caráteres de Deus: a santidade e a graça. Pois no capítulo 6 de Isaías vai começar dizendo que no ano da morte do rei Uzias ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a Bíblia vai dizer que Isaías vê serafins que estavam em volta do trono de Deus. E cada um desses serafins tinha 6 asas. 6 asas. E a Bíblia diz que com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. Por que o serafim está com 2 cobrindo o rosto? Porque eles estão diante da santidade de Deus, está exposto diante do trono de Deus, e em reverência à santidade de Deus eles cobrem o rosto. Em temor à santidade de Deus ele cobre o rosto. E aqui Isaías revela a sua santidade. E também no livro 6 revela a sua graça. Como revela a sua graça? Porque a Bíblia fala que enquanto os serafins estão com o rosto aberto, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor. O serafim está com o rosto aberto, mas Isaías está com o rosto exposto ao trono de Deus, vendo o Senhor. Isso é graça. A graça de Deus estava sobre Isaías. A graça de Deus estava sobre ele. Se não fosse a graça de Deus manifestada sobre nós, não é nós que canta melhor, não é que prega melhor, é a graça de Deus. Se o motivo de estarmos aqui é a graça de Deus, se estamos aqui, a sua graça, onde Jesus abriu seus braços na cruz e disse: está consumado. A graça de Deus foi revelada em Cristo, e graças a eles hoje estamos cobertos pela graça. Só quem está coberto pela graça, levante a mão e diz: graças a Deus, que a graça dele nos alcançou. Amém? O livro de Isaías revela também Jesus. Isaías revela Jesus como o Messias sofredor. No capítulo 9, deixa eu ler, no seu versículo 6 e 7 ele diz assim, versículo 6: porque um menino nos nasceu e um filho nos se deu, e o governo está sobre ele e os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E no capítulo 7, no versículo 14, ele vai dizer: portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. E não só isso, no seu capítulo 53, Isaías vai deixar claramente o que Jesus passou por nós na cruz, aonde ele diz no versículo 3, 53:3: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que não sabe o que é padecer. É como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado e deles não fazemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos considerávamos como aflito, ferido de Deus, mas ele foi transpassado e por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa da nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como Isaías foi privilegiado. Mas antes de Isaías ser privilegiado, ele teve que passar por um processo para receber as revelações de Deus. Vamos lá. No capítulo 1, ou no capítulo 6 do versículo 1, Isaías está no templo. E aqui está o segredo. É no templo
é na comunhão, é na casa do Senhor. É aqui que Deus nos fortalece, nos encoraja, nos anima. É aqui que Deus mostra seu poder, sua graça. E Isaías estava no templo, mas Isaías não estava num momento bom. Isaías não estava num momento alegre, porque a Bíblia inicia dizendo que no ano da morte do rei Uzias, e como eu disse, o rei Uzias era parente de Isaías. E não é nos momentos fáceis que Deus nos revela os belos hinos de louvores. Foram escritos em tribulações. É em momentos escuros que Deus nos revela. É em momentos difíceis que Deus nos apresenta. E Deus terá encontros com alguém nesta noite, eu creio. Aleluia, Jesus. E é nesse ano de difícil, é nesse ano de dificuldade, é nesse ano de perca, é nesse ano de dor, é nesse ano de tristeza, que Isaías tem um privilégio que todo homem queria ter. Um encontro de Deus com Isaías. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que Isaías vê o Senhor, versículo 1, assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto Israel estava sem um rei no trono, pois Uzias morreu e o trono estava vazio, Isaías claramente fala que viu o Senhor assentado sobre o trono. Enquanto Israel está sem um rei, Isaías vê o verdadeiro rei, o que tem o controle sobre tudo e todos, o que tem nas suas mãos a força e o poder. Salmo 103, versículo 19 vai dizer assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre todos. Deus está no controle de tudo e de todos. Deus está no controle desta igreja. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle da tua casa. E se Ele está no controle, descansa, confia que as fortes mãos do Senhor é poderosa. E a Bíblia vai dizer que a abas das vestes de Deus enchia o templo. A aba das vestes simboliza a plenitude, a majestade e a glória infinita. Isaías estava cheio da presença de Deus no templo, pois a presença de Deus enchia a casa com sua presença. Isaías vê também anjos, serafins, e a Bíblia diz que esses anjos ficavam em volta do trono de Deus, e como eu disse, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E a Bíblia diz que eles clamavam, eles não falavam. A Bíblia diz que eles clamavam, e o interessante é que eles clamavam uns aos outros. E o que eles clamavam? Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E o interessante está aqui no verso 4. A Bíblia diz que os umbrais da porta se moviam com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E aonde tem fumaça tem fogo. O mover de Deus dentro do templo onde Isaías estava era um mover sobrenatural. Isaías contempla o serafim clamando: Santo, Santo é o Senhor. E a adoração de um verdadeiro adorador tem mover de Deus.
A adoração de um verdadeiro adorador traz o céu para o lugar. A adoração de um verdadeiro adorador traz o manifestar de Deus, traz a presença de Deus para o lugar. E a casa não fica mais o mesmo clima, não fica mais o mesmo ambiente, porque onde tem adorador verdadeiro tem presença, porque onde tem verdadeiro adorador tem a graça de Deus manifestada. Se aqui tem adorador, levante a mão e dê glória a Ele, porque Ele merece. Glória seja dada a Ele. Aleluia. E eu comprovo que aonde tem a verdadeiro adorador tem um manifestado de Deus. Atos 16. Em Atos 16, do 16 ao 34, a Bíblia vai falar de Paulo e Silas. E a Bíblia fala que tinha uma mulher com espírito de adivinhação. E Deus não trabalha com adivinhação, Deus trabalha com revelação. Quem trabalha com adivinhação é Satanás. E esta mulher ia todos os dias atrás de Paulo e Silas e ela clamava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e ele vos anuncia o caminho da salvação. Mas Paulo, cheio do discernimento, orava muito. Percebe que não vinha de Deus, mas sim de espírito maligno. E Paulo, olhando para ela, repreende o espírito maligno naquela mulher, em nome de Jesus, e aquele espírito maligno sai. Mas Paulo mexeu com a obra das trevas. Mas Paulo tinha graça. Paulo orava, Paulo buscava a Deus. E por isso Paulo pagou um alto preço, pois mexeu com alguns bolsos financeiros daquela cidade, aqueles homens que lucravam através dessa mulher, e a consequência veio sobre Paulo e Silas, que a Bíblia fala que eles foram presos, chicoteados, espancados por alguns homens daquele lugar. Mas Paulo e Silas está preso por fazer a vontade de Deus, por anunciar a salvação, pregar Jesus, libertar aqueles que estão oprimidos. Deus permitiu. E Paulo e Silas agora está preso. E a Bíblia diz que no versículo 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas resolvem adorar e orar. A adoração é a oração. E a Bíblia fala que, versículo 26 eu vou ler. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente veio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abalaram, e as correntes de todos os presos soltaram. Foi na adoração e no louvor de Paulo e Silas que Deus trouxe mover sobre aquela prisão. E a Bíblia é clara em dizer que todos os presos foram soltos, e as correntes que estavam a eles se soltaram. A adoração de Paulo e Silas, a oração de Paulo e Silas trouxe o poder e a graça de Deus sobre aquele lugar. E quem lembra de Josafá também? Josafá estava para uma peleja e a derrota de Josafá era certa. Josafá toma atitude, ora, consagra o povo. Deus no meio da congregação toma um vaso, deixa uma ordem para Josafá. E é lindo a ordem que Deus deixa para Josafá. 2 Crônicas 20,
Vou ler. 2 Crônicas 20, 21. Diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou que deveria cantar ao Senhor, vestindo-os de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, e deveria louvar a Deus. Josafá vai para a batalha, mas quem ia na frente do exército? A adoração, os levitas, os cantores. Mas a Bíblia diz que não era de qualquer maneira. A Bíblia diz que os cantores do Senhor deveriam estar com ornamento sagrado. O que é isso, ornamento sagrado? Era os levitas estarem em consagração, em comunhão, em santificação com Deus. Mas teve efeito, não foi de qualquer maneira, teve efeito. E é claramente em dizer que a Bíblia naquele dia que Josafá não precisou pelejar, porque Deus pelejou pelo povo. Deus lutou pelo povo. É a adoração, é o louvor, é estando na casa do Senhor, é congregando, é em comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É no templo, é na casa de Deus louvando e adorando. E as tuas batalhas, Deus lutará por ti. As tuas pelejas, Deus pelejará por ti. Ser fiel a Ele, e grandes coisas o Senhor fará por ti. Vamos continuar com a palavra. Tem mais lições para a gente aprender em Isaías 6. E uma delas foi essa, a adoração. Um verdadeiro adorador traz o mover de Deus para a sua vida. Vamos voltar para Isaías. Deus tinha coisas grandes para Isaías. Revelações. E é necessário que Isaías tivesse um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, no versículo 5, quando Isaías contempla a maravilhosa visão de Deus assentado sobre o seu trono, diante de Deus Isaías se desespera, teme, e ele clama: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Diante de Deus, Isaías se sente um dos piores pecadores. Diante da presença de Deus, Isaías teme, pois ele vira o Senhor. E não tem um homem que perante a Deus, quando Deus resolve ter um encontro, ele não sai do mesmo jeito. E era necessário Isaías ter esse encontro com Deus, porque Deus queria coisas grandes com Isaías. Mas para viver coisas grandes com Deus, não dá para viver coisas grandes com Deus de qualquer maneira. Não tem como eu crescer espiritualmente com Deus de qualquer maneira. E Isaías clama, Isaías se arrepende, Isaías teme. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 que
que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou em minha boca e diz: eis que esta brasa tocou e os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. A graça de Deus sobre Isaías. Deus é gracioso. Se não fosse a graça de Deus sobre Isaías, se não fosse a misericórdia de Deus sobre Isaías, era necessário, Isaías, vai ser necessário Deus ter encontro com alguns. Vai ser necessário Deus se revelar para alguns. Vai ser necessário Deus ter um encontro com alguns. E privilegiados serão quem Deus decidir ter um encontro. Porque eu tenho a certeza que com esse encontro de Deus na sua vida, seu ministério, sua família, nunca mais será o mesmo. E Isaías é perdoado, é purificado pelas mãos de Deus, de um serafim que tocou em sua boca com a brasa viva tirada do altar. E depois desse encontro com Deus, como eu havia dito, Isaías nunca mais foi o mesmo. O encontro de Deus com Isaías fez ele abrir os seus olhos. Diante de Deus, Isaías parou de olhar para os outros e começou a olhar para ele. E eu perceba que não é no capítulo 6 que Isaías começa a profetizar. Isaías já pregava, Isaías já profetizava antes do encontro com Deus. Deus permitiu Isaías pregar, profetizar, falar dele, da sua justiça, da sua misericórdia, da sua graça. Mas o ministério de Isaías não era da forma que Deus queria. E no capítulo 5, Isaías é conhecido como profeta do ai. Versículo 8: ai dos que ajuntam casas e mais casas. Versículo 11: ai do que levanta pela manhã para logo se embriagar. Versículo 18: ai do que puxa para si iniquidade. Versículo 20: ai dos que o mal chama de bem. Versículo 21 e versículo 22. Isaías é conhecido como profeta do ai. Ai de vós, ai de vós. Mas no versículo 6, Isaías clama: ai de mim. Como eu disse, o encontro de Deus com Isaías fez ele abrir o olho e parar de olhar para os outros e começar a olhar para ele. Tem gente que só olha o defeito do irmão. E não ajuda. Aponta e não ajuda. Mas Deus vai ter um encontro. Porque o que Deus tem
com alguns aqui é grande. E Deus não vai lhe perder e nem lhe deixar escapar. Deus quer fazer em tua vida grandes coisas. Deus quer se manifestar em sua vida e revelar grandes coisas. Mas não é de qualquer maneira. Perceba que nos primeiros capítulos de Isaías, capítulo 1, 2, 3 e 4, a mensagem de Isaías é uma. Leia o livro de Isaías, vocês vão ver. Do capítulo 6 em diante, a mensagem dele muda. É depois do encontro com Deus que Isaías tem sua forma de pregar muda, sua visão muda, seu ministério muda. É depois do encontro com Deus que Isaías tem seu relacionamento com Deus mudado. É depois do encontro com Deus que Isaías conhece a Deus de verdade. Mas é necessário Deus ter um encontro com Isaías. Foi necessário. Porque o que Deus tinha para Isaías, nenhum outro profeta teve. Deus queria revelar a Isaías o seu filho. E me diz aqui, quem dos profetas revelou Jesus como Isaías? Isaías é citado no Novo Testamento. Isaías é o único profeta que revela a chegada do Messias à terra. Isaías é o único profeta que revela o sofrimento de Cristo na terra. Isaías é o único profeta que revela o padecimento de Cristo na cruz do Calvário por nós. Quem outro profeta foi assim? E Isaías ainda revelou o futuro. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma. Foi necessário o encontro de Deus com Isaías. E um novo homem sobre Isaías surgiu, pois não há nenhum homem que diante de Deus fique da mesma forma. Não há ninguém que perante aos pés da cruz de Cristo fica da mesma forma. Quem tem um verdadeiramente encontro com Jesus, ele nunca mais sente paz fora dele, de Cristo. Quem verdadeiramente teve um encontro com Cristo, fora dele não há prazer em sua alma. Quando nos humilhamos perante a Jesus, não saímos melhor do que ninguém e mais crente, mas nos saímos miseráveis, porque é perante aos joelhos de Cristo que vemos quão miseráveis somos. E Isaías foi
Tenha a visão do trono de Deus, contempla a graça. Isaías percebeu quão miserável ele era e que precisava tão de Deus urgentemente quanto outros povos que ele pregava. Mas é perante aos pés da cruz que somos revestidos. É perante aos pés da cruz que somos agraciados. É diante da cruz de Cristo que recebemos vigor. É perante aos pés da cruz de Cristo que nos recebemos renovo. É diante da cruz de Cristo que vemos que somos dependentes dele. É perante a cruz de Cristo que vemos que somos carentes de Deus. Não é o dinheiro, não é a casa, não é o nome, mas é a cruz de Cristo. Se não fosse a morte dele na cruz do Calvário, o que seríamos de nós? Se não fosse a morte de Cristo na cruz do Calvário, o que seríamos de nós? Deus enviou seu Filho ao mundo, seu unigênito Filho, Ele entregou. E Jesus não foi à cruz porque Pilatos o levou, porque o judeu o julgou. Não foi os religiosos daquele tempo que levou Jesus à cruz. Sabe quem levou Jesus à cruz? Nossos pecados. Isaías 53 fala isso. As nossas transgressões estavam sobre ele. Foi nossos pecados que levou Jesus à cruz. Mas também é na cruz que se reconciliamos com Deus. Foi na cruz onde Jesus disse: está consumado, e o véu foi rasgado. E agora temos acesso com Deus graças a Ele. Por isso que um crente que não se humilha perante a cruz é um crente torto. Um crente que não dobra os seus joelhos perante a Jesus que não se derrama aos pés de Jesus, que não se humilha aos pés de Jesus, morre. A oração é como o ar que respiramos. Se pararmos de respirar, morremos. Um crente que para de se humilhar aos pés da cruz, aos poucos ele vai padecendo. E a morte espiritual é pior do que a morte física. E quem tem um encontro com Cristo não sai dos pés da cruz. Quem tem um encontro com Cristo, ele pode ficar dias, meses sem ir aos pés da cruz, mas a sua alma se cansará. Sua alma sente sede, sua vida não é mais a mesma. Mas hoje Deus está trazendo o crente para os seus pés. Hoje Deus está trazendo crentes para a oração.
E é na oração que Deus vai revelar. É nos joelhos que Deus vai revelar. É no joelho que Deus mostrará o seu poder. É na oração que Deus abrirá os céus e revelar coisas a crente aqui. Deus está levantando Isaías. Porque há muita gente que, assim como nós, está precisando ouvir a palavra, a verdade. Mas antes de Deus chamar Isaías, quando Deus chama Isaías e tem um encontro com ele, Isaías ouve a voz de Deus no versículo 8. E Deus disse: a quem enviarei, a quem de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muita gente está em trevas, aprisionadas, escravizadas, precisando ouvir, precisamos escutar uma palavra de Deus. Culto de missões. E quem aqui tem desejo de levar a palavra de Deus, se prepara, porque mexer com as obras das trevas não é de qualquer maneira. Mas se você estiver aos pés de Cristo na cruz, pode ir que Ele falará por vós. Se você estiver na oração, na adoração, pode ir que Deus vai lhe usar. Somente se disponibiliza. Somente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E como eu disse, Deus está levantando Isaías. Deus está levantando Isaías. E a partir de hoje, Deus vai levar crentes para os pés da cruz. E nos pés da cruz, Deus revelará coisas grandes. E quando você sair para proclamar Jesus, almas serão salvas, alcançadas, pessoas serão impactadas pela palavra. Hoje Deus está levantando Isaías, está levando Isaías para o estreito, para perto dele. E a partir de hoje nunca mais você será o mesmo. E grandes coisas o Senhor fará por vós. Coisas grandes o Senhor fará por vós. A graça de Deus vai te alcançar. Sua vida será mudada, seu ministério. Amém? Até aqui o Senhor me concedeu. Que Deus abençoe a todos. Amém?